contribuição da demografia, estudo das populações humanas, para entender e aferir a violência no Rio Grande do Norte é uma das vertentes da parceria da Universidade Federal com o Instituto OVV, Observatório da Violência Letal Intencional. Não basta saber quantos assassinatos ocorrem em cada localidade do estado. É preciso conhecer quais as populações que correm risco no dia a dia. Meu convidado hoje é o professor Jarvis Campos, especialista em demografia da UFRN. Boa tarde, professor. Boa tarde, Diógenes. Agradeço a oportunidade e o convite. Em primeiro lugar, explica para o nosso telespectador a importância do estudo demográfico. Sim, a demografia, muito em resumo, é a ciência das populações, né? E basicamente a demografia trabalha com as componentes demográficas, que é a mortalidade, a fecundidade e a migração. E aí nós trabalhamos com as mudanças no tamanho populacional decorrente dessas componentes demográficas. Então, a fecundidade, por exemplo, nós sabemos que estamos com patamares da fecundidade abaixo do nível de reposição, e a fecundidade, muito mais que a mortalidade, é responsável pelo envelhecimento populacional. A gente está vendo aí a pressão, por exemplo, na Previdência, no sistema previdenciário. Exatamente. Requerendo aí mudanças, né? Exatamente. Mas esse é só um dos pontos da demografia. Então, vamos lá, né? A migração é responsável pela análise da redistribuição espacial da população, é uma componente importante de minha especialidade, e a mortalidade, né? Quer dizer, a mortalidade, a demografia trabalha com as expectativas de vida e tantos indicadores, e a mortalidade por causas externas, que vai ser o objeto aqui. Quando a gente se debruça no mapa da violência, no país inteiro e também aqui no estado do Rio Grande do Norte, a primeira preocupação com os números Sim, absolutos, né? É verdade. Mas não dá para olhar só para isso, né? É verdade. Bom, a gente tem observado, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, uma redução importante nos últimos anos, né? Então, atualmente estamos aqui no estado com uma redução de 30%, né, nos homicídios, nos CVLIs, e realmente isso é um resultado bastante importante. Mas para a elaboração de políticas públicas, Diógenes, é importante nos atentarmos também para indicadores demográficos, por exemplo, taxas de ocorrência, ou seja, com qual densidade que acontece o evento do homicídio por localidade. Então, se você pegar os dados, por exemplo, de Natal, nós temos, só nesse ano, 256 homicídios, que, aliás, representa uma redução de 42% em relação ao ano passado. Mas se você fizer, em comparação, por exemplo, São Gonçalo do Amarante, 94 homicídios. Mas quando você analisa a taxa, por exemplo, a taxa bruta, que é a densidade dessa ocorrência, enquanto Natal está abaixo da média do estado, 26 óbitos por 100 mil habitantes, São Gonçalo já tem uma densidade de 83 homicídios por 100 mil habitantes, porque é um município menor, então, proporcionalmente, a probabilidade de ocorrência do risco, né? Quer dizer, qual que é a chance de ocorrência do risco? Quer dizer, muitas vezes você tem que levar em consideração a população. Mossoró, que também preocupa. Sim. Mossoró teve uma redução também pequena em relação ao ano passado. Eu dei o exemplo de São Gonçalo, teve uma redução de 17% em relação a 2018. Mossoró também abaixo de 20%. E justamente isso, o fato da população exposta ao risco. Mossoró é um município, uma cidade média, então a relação da taxa ela é bem superior também à média do estado, né? E tem uma questão interessante na demografia que não é simplesmente fazer a taxa, ou seja, dividir os homicídios pela população. Mas qual população? Na verdade, por exemplo, o último censo, a última pesquisa que tivemos, o censo demográfico, foi em 2010. E para que nós tenhamos a informação da população de 2019, para produzir essas taxas, é preciso lançar mão de projeções populacionais, que são metodologias desenvolvidas pela demografia. O censo de 2020, professor, já está garantido? Bom, esse é um assunto muito polêmico, né? Realmente o time vamos falar, de desenvolvimento da pesquisa, ele foi adiado e assim como houve um corte importante dos recursos, né, da ordem de 30%, mas ao que tudo indica, das últimas informações, sim, haverá o censo. Realmente a preocupação principal do censo diz respeito à qualidade, à cobertura do censo, inclusive, que pode ser comprometido. O governo vai fazer um questionário menos abrangente, né? Sim. Até que ponto isso prejudica os dados, né? Sim. Também demográficos. Prejudica bastante. Informações importantes foram retiradas do censo em relação ao anterior, ao censo de 2010. Então, vou dar alguns exemplos. A variável de aluguel, nós não temos mais, que é uma informação importantíssima, não só para o mercado imobiliário, mas para pesquisas também sobre demanda habitacional. Variáveis importantes como de emigração internacional. Então, assim, na demografia, por exemplo, para nós calcularmos as projeções de população, é fundamental termos informações sobre a migração internacional, para que a gente possa realmente projetar essa população. E nós não teremos mais uma variável de emigração, dos emigrantes que saíram,
além de algumas outras variáveis que limitam. No que diz respeito à violência, que é o tema da nossa entrevista, há algum prejuízo, professor? Em termos da violência, o que é mais importante, no meu entender, boa pergunta, aliás, é que talvez todo esse processo de corte de recursos para a pesquisa do Censo 2020 possa comprometer a qualidade da pesquisa. E para que a gente possa elaborar projeções de população para o futuro, enfim, a gente precisa de uma boa pesquisa censitária, porque um problema de cobertura seria gravíssimo. Por exemplo, o que eu ia comentar aqui é que, para a gente calcular essas taxas, por exemplo, dos homicídios para esse ano de 2019, que é o que a gente tem feito em parceria com o Óbvio, lá na demografia, no UFRN, a gente lança mão de projeções, como eu comentei, mas essas projeções, a qualidade delas depende da qualidade do censo. Então, realmente, esse é um dos desafios. Só para passar alguns números, né, recentes sobre a violência no país, o país teve 27,5 mil assassinatos de janeiro a agosto, 22% a menos em 2018. Todos os estados do país apresentaram redução de assassinatos nesse período. 3 estados mantiveram uma queda superior a 30% no ano: o Ceará, o Rio Grande do Norte e o Acre. O professor Javes fez referência a essa queda acentuada aqui no Rio Grande do Norte e que continue assim. Eu queria que o senhor falasse agora um pouco da parceria da UFRN com o Óbvio. Até que ponto isso fortalece a observação desses assassinatos aqui no Rio Grande do Norte? Claro, e emendando com o nosso ponto colocado até aqui, não só essa questão da redução das taxas, mas aonde se reduz e qual o perfil da população. E a demografia trabalha muito com as características sociodemográficas. Então, por exemplo, 93% dos homicídios são de sexo masculino, 86% são de pardos e negros, 76% de população vulnerável do ponto de vista econômico. Então, realmente, a gente tem essa seletividade que a gente chama. E identificar e mapear isso é fundamental. Então, é a construção de um banco de dados. O óbvio, nós sabemos, tem um banco de dados fantástico, de uma pesquisa ativa, que trabalha não só com dados DataSUS, mas do ITEP, enfim, faz um trabalho de muita qualidade. Acompanha, inclusive, a ocorrência, não só no dia que acontece, mas até o desfecho, a recuperação daquele ser humano que foi vítima da violência, que às vezes ficam fora das estatísticas oficiais, né? Muito interessante, fazem uso de uma pesquisa, inclusive, junto das investigações criminais, nós sabemos disso. E a demografia tem técnicas interessantes, inclusive no sentido de avaliar a qualidade dessas informações. Comentei sobre projeções, comentei sobre características da população, essas taxas que podemos medir. Mas, além disso, nosso grupo é um grupo interdisciplinar, trabalhamos também com o Departamento de Turismo, que está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre vitimização, sobre a sensação de medo das pessoas. Então, essa parceria do Óbvio com a FRN, sem dúvida, é muito importante para a sociedade, para a Secretaria de Segurança Pública, né? Porque, além da demografia, o turismo nessa parte de vitimização, o Departamento de Políticas Públicas, enfim, a saúde coletiva, com pesquisas sobre feminicídio também. Então, é um trabalho interdisciplinar que está se desenvolvendo, muito recente, mas que, com certeza, a gente já tem algumas demandas de pesquisa do próprio governo no sentido da elaboração de um estudo diagnóstico da segurança pública e, inclusive, utilizando esses dados de projeções, fazer uma análise de diagnóstico e de prognóstico para que a gente possa colaborar com a construção de políticas públicas na área de segurança. Aí eu lhe pergunto, você sabe que qualquer governo só gosta de apresentar dados positivos. Sim. Até que ponto os governos estão com compromissos firmes nessa questão de fazer um acompanhamento estatístico, demográfico real? Eu acho que esse é um bom ponto, porque realmente esse convênio e essa aproximação do Óbvio com a universidade caminha justamente nessa direção. Quer dizer, a universidade, na demografia, por exemplo, como eu comentei, nós temos essas metodologias de análise de qualidade dos indicadores, de produção de indicadores, de forma bastante independente do governo, sem dúvida nenhuma. E a pesquisa científica, de fato, ela tem como premissa esse tipo de isenção, vamos dizer. Então, são trabalhos acadêmicos, então nós estamos incentivando, nesse momento, nos programas de pós-graduação em demografia, nós temos um programa de pós-graduação, alunos a fazerem dissertações e teses, assim como no turismo, na saúde coletiva. E essas pesquisas, sem dúvida nenhuma, elas são com recursos que são da própria Ministério da Educação, da CAPES, enfim, quer dizer, eu acho que a universidade, ela realmente tem essa características, né? É correto afirmar que o crescimento populacional gera mais violência?
É simples pensar nisso? Não, inclusive interessante sua pergunta, porque, por exemplo, uma das capacidades da demografia é trabalhar essas taxas no sentido de padronizá-las. Por exemplo, nós sabemos que temos vou dar um exemplo do estado, de municípios do interior do Rio Grande do Norte que sofreram com a perda de população de reservatórios de mão de obra para o Sudeste nas últimas décadas e que a consequência dessa emigração foi o envelhecimento desses municípios. Se a gente pensar a estrutura etária desses municípios, o simples fato de serem envelhecidos diminui a proporção de população adulta jovem que, por sua vez, está relacionada à ocorrência dos E que está mais sujeito hoje em dia à violência, né? Sim, e aí justamente por isso nós trabalhamos com medidas, com taxas de homicídio padronizadas, usando uma estrutura etária padrão, enfim, sem entrar em detalhes em métodos, mas existe um trabalho muito grande a ser feito no sentido de tornar, não só de criar taxas e medidas, mas também de forma que elas sejam comparáveis entre os municípios. O crescimento, agora respondendo de forma mais direta, o crescimento populacional não, isso é uma falácia, é malthusiano, vamos dizer assim. Agora, essa redução verificada em todo o país, ela está consolidada, professor? Ou como é que a gente poderia explicá-la do ponto de vista científico? Bom, eu acho que isso tem muito mais relação com as medidas, com as iniciativas do governo, com a elaboração de bons planos de segurança pública do que propriamente do que essa questão que você colocou, Diógenes, do crescimento populacional. É menos uma questão demográfica, muito mais uma questão de políticas públicas, realmente de trabalhar a inteligência, não só. E nós sabemos que as dimensões são muito inúmeras, ou seja, a violência não está associada somente àquela questão de combate ao crime direto, mas também à educação, à renda, e nós sabemos os desafios que nós temos nessas áreas. Por exemplo, uma das áreas que a gente está estudando em especial é a relação de evasão escolar com a violência, né? Então, o mapeamento disso por escolas, a ideia é construir um banco de dados para poder identificar esses contextos, né? As escolas que estão cada vez mais violentas também, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é nesse sentido, assim, eu acho que elaborando bons diagnósticos, né, e bons estudos de vitimização, como eu comentei também, é que nós vamos conseguir subsidiar as políticas. É isso aí. Conversamos com o professor Jarvis Campos, ele que é especialista em demografia e faz parte da parceria do Óbvio com a Universidade Federal para acompanhamento dos números da violência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Professor, muito obrigado, parabéns, juntamente a Universidade com o Óbvio nessa parceria. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para futuras conversas. Obrigado. Obrigado.